Lucas, capítulo 6, versículo 27. Contudo, tenho a declarar a vós, outros, que me estáis ouvindo. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 17, vamos ver que, além dos discípulos do nosso Senhor, a palavra de vida eterna, uma multidão tinha ido ao encontro dele. Então, aqui no verso 27, ele vai dizer, contudo, tenho a declarar. Por que esse contudo, Lucas botou esse contudo, Por causa dos pesares. Lembra? Por mais que as pessoas, hoje em dia, estejam sorrindo, mesmo diante de tanta miséria e injustiça, estejam fartas, com uma quantidade além do que elas precisam, estejam ricas, tenham alcançado o que elas tanto almejaram, O conforto, o alívio, o consolo, mesmo seus semelhantes, a humanidade, estarem totalmente desequilibrada, muitos estarem sofrendo, muitos não terem o básico para sobreviverem. Aí o Senhor vai dizer, contudo, porque essas características, esses pesares, nos de indignar. Ficamos indignados, tristes, revoltados. Por que não dizer irados? Aí o nosso Senhor, ele vai dizer, contudo, tenho a declarar a vós outros que me estáis ouvindo. Aqui tem uma observação bem interessante, por isso que eu falei do versículo 17. Porque note que ele não está se dirigindo aqui aos discípulos. Ele está se dirigindo à multidão. Então, esses ensinamentos que ele vai transmitir aqui é como se fosse um dever, é o nosso dever. É o dever dos discípulos terem essa compreensão e esse entendimento. Pois bem, então ele vai se dirigir aqui a vós outros que me estáis ouvindo, porque os discípulos, eles estão o quê? Recebendo as instruções, aprendendo, seguindo a palavra. Então, a vós outros que me estáis ouvindo, essa multidão que veio ouvir o Senhor, para que assim tenham a oportunidade, de serem salvos, serem alcançados, abrirem o coração, o seu ser para a verdade, para a vida eterna. Pois bem, ele vai dizer no versículo 27, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, amai aos vossos inimigos. Amor, esta palavra, espiritualmente falando, trata-se de um sentimento profundo, um sentimento verdadeiro. Ou seja, é um ato de compreensão, de respeito, de boa vontade para com o próximo. Então, amai os vossos inimigos, ou seja, respeitai os vossos inimigos. Tende compreensão, com os vossos inimigos. Tende boa vontade com os vossos inimigos. Inimigos, não amigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Então, amados irmãos, aqui a gente já consegue entender o seguinte, que existe uma outra frequência. Os que vos odeiam, fazer o bem aos que vos odeiam. Quem odeia alguém é porque está guardando ressentimento, ódio. Então, esta pessoa, ela está fora da frequência do amor. E o nosso Deus, a fonte de toda a vida, de toda a energia, é amor. Entende? Então, se nós dizemos que somos seus seguidores,
seguidores de sua palavra, nós temos que estar nesta frequência, na frequência do amor, que é o quê? Como eu falei, tenha compreensão, respeito, boa vontade para com os vossos inimigos, como o Senhor falou. Então aqui ele vai dizer, fazei o bem aos que vos odeiam. Não faça, não tome as mesmas atitudes. Porque todas as nossas ações são como sementes. Então, se a pessoa te odeia, você vai odiar ela também, você também vai ser duas sementes do mal. Entendeu? Você vai plantar o mal, o que é que você vai colher? Então o Senhor está falando, fazei o bem aos que vos odeiam. Versículo 28. Abençoai aos que vos amaldiçoam. Né? Ou seja, olha a interferência. A pessoa está lhe amaldiçoando. O Senhor está falando, abençoem. Abençoem, porque palavra tem poder. Palavra tem poder. Então você quebra o mal quando você faz o contrário. Tem uma carta que Paulo fala assim, não pagai o mal com o mal, e sim com o bem. Você quebra, a gente quebra o mal. A pessoa está te amaldiçoando, você vai e abençoa ela. Ela vai ficar sem graça, sabe, com vergonha. Nossa, para isso eu desejando mal para a pessoa, e a pessoa me desejando bem. Vixe, sabe, a gente é luz, irmãos, aí vai entrar a luz, e a luz, quando você está dormindo, vamos pegar exemplo, quando você está dormindo, olha só, tá tudo escuro, aí você liga a luz, a pessoa não faz assim, fica toda, né? Não, para, não sei o quê. Incomodada, mesma coisa. Então, a palavra diz que nós somos luz. Então, a pessoa está te amaldiçoando você. Pai seja contigo, Deus te abençoe, meu irmão. A pessoa, vai te xingando, né? Quero saber que vocês tal e tal, você. Pai seja contigo, meu irmão. Você vai sair dessa, vai ficar tudo bem. Se precisar conversar, se precisar de uma ajuda, precisar de uma orientação, tal. A pessoa vai ficar sem graça, vai ofuscar, ela vai ficar como ela vai ficar. Então, tudo isso são oportunidades, né, que essas pessoas estão recebendo. É como a palavra diz, né, que o Senhor fala, estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com elas. Então, nós pregamos em nome do Senhor, nós vamos em nome da verdade, do amor. Então, se a gente toma as atitudes corretas, estamos representando o nosso Senhor. É como, batendo na porta do coração dessa pessoa, para essa pessoa mudar as atitudes dela, que aquilo só faz mal a ela e ao ambiente. Enfim, continuando, versículo 28. Orai pelos que vos acusam falsamente. Orai, a gente já falou da oração, conversa. Pelos que vos acusam falsamente. Orar é declarar também, né? Então é você pedir a Deus, é você conversar com Deus, porque orar é súplica ao nosso Deus, né? Então, é conversar a fonte de toda a energia, de toda a vida, pedir a Ele que o Senhor cure esse coração, que essa pessoa se arrependa dessas atitudes, desse comportamento, que ela pare de fazer essas coisas. Então, orai por aqueles que acusam falsamente, ou seja, orar para que essa pessoa se cure, que ela se arrependa, se converta desses maus caminhos, entendeu? Quebrar o mal. Versículo 29. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra. Amados irmãos, a pessoa que bate na outra, ela está doente. Ela está com sentimentos ruins, ela está passando por uma turbulência emocional, psíquica, psicológica. Entendeu? Então o Senhor vai dizer, ao que te bate numa face, oferece igualmente a outra, porque para você não reter, para você não pegar essa energia, é a pessoa que está com o mal, é ela que está doente, entendeu? Aí você reage, pronto, você deu ousadia ao mal, você absorveu essa energia e agora esse mal também está com você, entende? Você consumiu essa energia ruim.
ruim. Agora o mal também está com você e você de repente agora está brigando sem nem saber por que você está brigando. Porque você adotou, você aceitou o mal. Então quando a pessoa bate em você e você vira a outra face, você quebra o mal. Você não aceita o mal que está nessa pessoa. Entendeu? O mal vai continuar com ela. E ela vai ficar assim, ela não vai ter a reciprocidade do mal. Logo, ela vai ficar sem graça, vai ficar com vergonha. Ela vai ver que o mal está com ela. Entendeu? Então, não se alimente, né? Não aceite este mal. Aí, vírgula, ponto e vírgula, versículo 29. E, ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Esse exemplo que o Senhor dá, capa, nos lembra o quê? Né? A pessoa está vestida, tirou a capa, ficou exposta, nua. Não o impeça de tirar-te também a túnica. Então, assim, trazendo para o entendimento espiritual, é como se uma situação de humilhação, né? A pessoa, ela quer se aparecer, ela quer humilhar o outro. Então, o Senhor está falando aqui, ó, não o impeça de tirar também a túnica, deixe ela fazer o teatro dela, porque quando você não reage ao mal, entendeu? Você mantém a sua sã consciência, a sua paz de espírito. Por mais que seja uma situação constrangedora, desagradável, mas você não reagindo, você mantém a sua razão, a sua consciência perante Deus, perante o Senhor. E as pessoas que estão fazendo essa cena vão depois refletir o que fizeram. Porque elas vão falar o que é que aquela pessoa fez para mim. Ela nem reagiu porque eu estava tirando a capa dela, atirei até a túnica, fiquei rindo, os outros rindo. Então todos ali ficarão envergonhados depois, entendeu? E a pessoa que agiu consciente, de forma sensata, em paz, mostrou a todos tranquilidade, sabedoria, porque ele não fez nada para receber aquilo, então não reaja, né? Versículo 30. Dá sempre a todo aquele que te pede. A pessoa que está pedindo é porque ela está necessitada, ela está precisando, né? E perceba que aqui não está falando de dinheiro, de material. Não, dá sempre a todo aquele que te pede. O quê? Um abraço, um sorriso, uma ajuda, né? Um dinheiro, uma roupa, não sei. Se está pedindo é porque está necessitado, está precisando. Então, dá sempre a todo aquele que te pede, porque se está te pedindo é porque tu pode, porque tu tem. Entendeu? E todos nós somos um. Então, hoje aquela pessoa, amanhã pode ser você precisando. Ponto e vírgula. Versículo 30. E, se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Ou seja, se alguém levar ao que te pertence, te roubar, né? Furtar. Você vê que a máxima é a mesma, né? É questão de... é uma doença moral. A pessoa que faz isso, ela não está na frequência de Deus, que é amor, de vida. Ela não está em paz. Ela está passando por muitas turbulências, por muitos problemas, entendeu? E quando nós reagimos a essas atitudes contrárias ao amor, à vida, nós fazemos mal a nós mesmos, porque nós vamos pegar essa energia, a energia dessas pessoas, entendeu? Então o Senhor está falando aqui, ó,
Se alguém levar o que te pertence, não lhe exijas que o devolva. Sabe? Deixe ir. Se você está na frequência da energia, ou seja, da fonte de toda a vida, é sinal que você vai receber. Que o Senhor está sob o controle de todas as coisas sobre sua vida, nossas vidas. E que, se o Senhor permitiu, é assim que tem que ser. E lá na frente, nós iremos receber o nosso. E ele vai falar sobre isso aqui ainda. Vamos lá. Então não carregue, não pegue essa energia. Se a pessoa está roubando é porque ela tá mal, ela tá com sentimento ruim, ela tá com mal dentro dela. Então não exija, porque nós somos eternos, nós somos energia, entendeu? Isso tudo são ilusões, são materiais, entende? Pois bem. Versículo 31. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Entende? Então, por exemplo, olha como o Senhor, no verso 31, ele meio que resume, ele traz um entendimento que vai, como é que eu posso dizer? Explicar tudo que ele acabou de falar, né? Porque como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazer a elas da mesma maneira. Pois bem, a gente não quer humilhar ninguém, a gente não quer odiar ninguém, a gente não quer roubar nada de ninguém, não quer nada que pertence ao outro, né? A gente não quer amaldiçoar ninguém, acusar ninguém, entendeu? Por quê? Porque a gente não quer estar nesta vibração de morte, de pecado. A gente quer viver em paz. Então, como eu querer que as pessoas nos tratem, assim fazer a elas da mesma maneira. Pois, se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Qual recompensa terão no reino dos céus, né? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. Então, assim, é como eu falei no início, é o dever de todo discípulo fazer isso, viver, ter essas atitudes, né? É o dever, ou seja, é uma atitude correta da vida. Então não há galadão nisso, entende? Quando amamos aqueles que nos amamos. Porque ele vai dizer aqui, ó, porquanto até mesmo os ímpios, que são o quê? Olha o exemplo que ele vai dar, os ímpios, impiedosos, ou seja, os perversos, amam aqueles que os amam. Então, os ímpios, eles são o quê? Interesseiros. Eles não estão preocupados com o todo, com o que é certo, com o que é verdadeiro, entende? E nós, o maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos preocupados com o todo, com o reino. Compreende? Versículo 33. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. Que profundo. Outra característica, né? Até os infiéis. São características contrárias à vida, contrárias ao amor. Uma pessoa, um traidor, uma pessoa que trai a outra, se a pessoa fizer o bem a ela, até mesmo um traidor vai fazer o bem a essa outra pessoa que fez o bem a ela. Entendeu? Ou seja, por interesse, pensando sempre em si, entende? Versículo 34. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa?
Então a pessoa não está crendo no Deus Todo-Poderoso, né? Que é provedor. Olha o que ele vai dizer na sequência. Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Ou seja, pensando nos benefícios próprios. Não estão pensando em sanar uma necessidade, em ajudar o seu próximo. Né? Então perceba os 3 exemplos que o Senhor deu aqui já. A pessoa, o ímpio, ele não está amando o outro porque o outro precisa de amor. O outro quer ser compreendido, quer ser respeitado. Não, ele está amando porque ele também quer receber amor, ele também quer ser compreendido, respeitado. Então, há um interesse. Né? Não está pensando no próximo. O infiel, a própria palavra já diz, né? O traidor, ele não está pensando no bem do outro. Né? Entende? Ele não está fazendo bem ao outro porque é o certo a se fazer. Afinal, ele é um infiel, ele é traidor, então ele não tem dimensão, ele não tem coração, né? Não tem sentimento. Então ele só vai fazer bem a quem faz o bem a ele por interesse. E no verso 34 vai falar, né? E ainda assim, emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Então só está emprestando porque sabe que vai receber lá na frente, né? Tá? Então, tipo, a característica evidente em todos esses perfis, ímpios, infiéis e incrédulos, é o egoísmo, é o pensar em si e não no outro, né? No bem comum, no bem-estar. Verso 35, concluindo, amai os vossos inimigos, porque o ímpio, o infiel e o incrédulo, eles não são nossos amigos. Amigo cuida, né? Pensa em você, se dedica a você, né? Então, o ímpio é perverso, não é amigo. A pessoa que é perversa, faz o mal, não está pensando no outro. A pessoa infiel que trai a sua confiança, também não é seu amigo. E o incrédulo, que não crê em você, não crê na palavra, né? Não é o seu amigo. Mas o Senhor está falando, aqui no verso 35, aí ele vai concluir, né? Porque ele diz no início, contudo, no verso 27, ele fala contudo. Aí no verso 35 ele vai falar, concluindo, aí ele repete, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio e sereis filhos do Altíssimo. Afinal, o Senhor, ele está cobrando alguma coisa, né? Ele está cobrando o sol que ele faz nascer todos os dias para iluminar a nossa vida, o nosso dia. Ele está cobrando os frutos que nos alimentam, né? Etc. O fôlego de vida que ele nos deu. Pois bem, aí vai dizer aqui, ó, porquanto ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Então, nós devemos imitar a conduta do nosso Senhor, do nosso Deus. Se o Pai, ele levanta o sol para o justo e o ímpio, quem somos nós para não compreendermos, não termos boa vontade, respeito para com o nosso próximo? Né? Como é que nós queremos, desejamos um reino de justiça se nós não temos nos provados, se nós não temos resistido ao mal? Porque quando você paga na mesma moeda, é sinal que você não está resistindo ao mal.
você está deixando o mal lhe dominar. E no reino dos céus, ou seja, no campo espiritual, no reino eterno, no paraíso de justiça, ou seja, de consciência, não pode haver habitantes maus. Senão não vai haver justiça, não vai haver um reino eterno, porque o mal, ele destrói, ele devasta, ele mata. Entende? Então, para que a gente tenha vida eterna, a gente precisa resistir ao mal. Em Tiago vai dizer isso, né? Sujeitai-vos a Deus, a vida, e resistir ao diabo, ao mal, e ele fugirá de vós. Então, temos que ser disciplinados, obedientes aos ensinamentos do nosso Senhor, se nós quisermos reinar verdadeiramente. Então, não adianta, irmãos, não adianta dizermos que cremos em nosso Deus, né? Que somos discípulos, que lemos a Bíblia, que oramos, que somos crentes, se nossas atitudes não estiver em alinho com o que nós dizemos. Entende? Vamos estar enganando a nós mesmos, porque o Senhor, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é a fonte de toda a vida. Então, ele sabe e vê todas as coisas. Não tem para onde a pessoa fugir, correr. Então, por isso que é necessário compreendermos, meditarmos na palavra e entendermos os ensinamentos do Senhor, para que a gente, quando for tomar uma atitude, a gente... eu sei por que eu estou fazendo isso. Porque tem gente que fala assim, como é que eu posso amar uma pessoa que me faz mal, que matou não sei quem, que fala mal de mim, que quer o meu mal, tá? Como é que eu posso amar? A resposta está na sua própria pergunta, né? Como é que eu posso amar? Então quer dizer o quê? Você está dizendo que você é mal também, como ele? Então você está dizendo que a doença que ele sofre, você também sofre? Porque Deus é amor. Amar, sabe por que as pessoas têm muita dificuldade com essa passagem? Porque elas entendem o amor hollywoodiano, que esse sistema programou a humanidade, impôs à humanidade, que é um amor meloso, abraçar, beijar. Não, e o amor da palavra, o amor bíblico, no sentido fidedigno da palavra, refere-se a um sentimento profundo, verdadeiro, ou seja, respeito, sabe? O maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, quando você ler essa passagem, quando você estiver diante dessas situações, pare para pensar o que fez essa pessoa a tomar essa atitude. O que está se passando na vida dessa pessoa. Se pergunte, procure saber da vida dela. Como é que está o casamento dela? Como é que foi a criação dela? Como é que foi o lar que ela cresceu? Como é que ela foi tratada pelos pais? Então, meus amados irmãos, o Senhor nos chamou para sermos luz e sal. Entende? Ou seja, para iluminar e temperar a vida dos outros. Trazer entendimento, trazer amor, trazer paz. Como o próprio Senhor falou, né?
quando nós cremos nos ensinamentos do Senhor, o reino de Deus já está em nós, ou seja, o reino de justiça. O reino que nós queremos habitar já habita em nós. Então a gente já tem que viver aqui o que nós queremos manifestar na eternidade. O que queremos de verdade. Como nós podemos querer um reino de verdade e de justiça, de amor, se nós não estamos sendo verdadeiros, se nós não estamos tendo amor para com o próximo, se não estamos sendo justos, entendeu? Então, a gente tem que imitar o Senhor, o nosso Deus. A gente tem que, como vai dizer aqui no verso 36 agora, sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Então, muitos de nós queremos misericórdia, mas não queremos ser misericordiosos. Queremos que Deus entenda os nossos pecados, o que a gente fez de errado, entendeu? Mas a gente não quer entender o que o outro fez de errado, o porquê o outro fez de errado. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que Yahuwah significa eu sou o que sou. Ele é a fonte de toda vida. Portanto, todos nós, toda a humanidade, toda a matéria, toda a vida saiu de uma fonte. Logo, o todo saiu dessa fonte. Portanto, nós somos um. Eu e eu, nós somos um. Do jeito que você trata o seu próximo, isso volta para você. É um espelho. Entendeu? Por isso que é dito, amai o teu próximo como a ti mesmo. O que você deseja, nós temos que desejar para o próximo aquilo que nós desejássemos para nós mesmos. Então, quando você deseja que Deus perdoe o seu pecado, por mais horrendo que tenha sido o seu pecado, o seu erro, você quer que ele te perdoe, né? E por que você não perdoa o seu próximo? Então, olha a lógica, você quer ser perdoada, mas você não quer perdoar o erro do outro. Então, você se considera melhor do que o outro, não vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar no paraíso. Eu sinto lhe dizer, eu tenho que falar a verdade. Se você pensa desse jeito, quer continuar pensando desse jeito, você não é digno, você não é digna do reino dos céus, da eternidade. Porque o reino, o Senhor falou, aquele que quiser ser o maior, seja o menor, sirva a todos. A palavra está dizendo, sede misericordiosos com os outros, assim como o Pai é misericordioso. Então, antes de a gente querer misericórdia, a gente tem que ser misericordioso. E como é que a gente vai ser misericordioso com o outro? A gente precisa entender o outro. Por isso que o nosso Deus, ele é misericordioso. Porque ele é o nosso Criador. A palavra diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, o Senhor, ele sabe quem nós somos de verdade. Por isso que quando cometemos um pecado, ele nos dá a oportunidade de enxergarmos o nosso erro, ele dá a oportunidade de nós reconhecermos o nosso erro, nos arrependermos, e quando nós nos arrependemos verdadeiramente no fundo do nosso coração, ele nos perdoa, porque ele queria no fundo que a gente chegássemos na raiz, que a gente fôssemos aquele que ele conheceu desde o ventre da mãe, quem somos de verdade. Então, o que eu quero dizer é que ele nos conhece e ele sabe que o que a gente fez de errado é porque nós fomos influenciados, fomos levados a cometer aquele pecado, aquele erro, por pressão da sociedade, por pressão da família, por pressão do sistema, por sermos oprimidos e influenciados pelas forças do mal. Entende? Então, nós precisamos, antes de julgar o outro, antes de guardarmos ressentimentos, mágoa, ódio, né? E todas essas características ruins do outro, porque o outro fez alguma coisa errada, nós temos que agir como o nosso Deus age perante a nós. Ou seja, temos que conhecer a raiz do outro. O que fez o outro tomar aquela atitude errada? O que fez o nosso próximo tomar aquela atitude? Lembra que o nosso Senhor Yahushua, quando ele está no madeiro,
Tem também o exemplo do nosso querido irmão Estevão, quando ele está tomando a pedrada. O que é que ele fala? Senhor, não imputes o pecado dessa pessoa. Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque são influenciados, são enganados. Então a gente está aqui para trazer entendimento para que as pessoas parem de ser enganadas por este sistema e por essas forças do mal, por esses mau caratismo, por essas más atitudes, entendeu? E aí a gente vai fazer o mesmo. As pessoas estão feridas, estão perdidas, estão sendo o tempo todo acusadas pelo mal, porque Satanás é o acusador. Aí você vai ter a mesma atitude de Satanás? Você não vai resistir ao diabo, ao caluniador, ao acusador? Você também vai ser um acusador e você quer reinar no reino dos céus? Não faz sentido. Então, se você quer receber o perdão de Deus, se você quer misericórdia, seja misericordioso. Tenha misericórdia com o próximo. Se coloque no lugar do outro. Antes de já julgar a pessoa e ficar... Pare para pensar o que é que aconteceu quando aquela pessoa tomou aquela atitude. É o que a palavra diz em Atos 10. Atos 10 vai dizer assim: não levarei, o nosso Senhor fala, o nosso Deus Altíssimo, ele vai dizer, ou seja, a consciência, né? Não levarei em consideração as coisas que fizeste no passado, né? Não me lembro como está o verso agora, mas é mais ou menos isso. Porém, agora ordeno, aí ele vai dizer, agora quem? Agora que momento? Agora que você tem o conhecimento de tudo, você está tendo entendimento, sua mente está sendo iluminada, você está conhecendo a verdade, ordeno, arrependei-vos, arrependa-se, entendeu? Então uma coisa é a pessoa ter um entendimento fidedigno. É tipo assim, é quando antes de você cometer o erro que você cometeu na sua vida, aquilo que machuca muito, que até hoje não consegue sair do seu coração, da sua mente, porque você, né, você cometeu, mas você hoje está arrependido, você está arrependida de ter tomado aquela atitude, de ter tomado aquela decisão. Imagine se antes desse erro, você tivesse sido instruída. Alguém tivesse chegado para você e falado assim, não faça isso, não tome essa decisão, não tome essa atitude que você vai se arrepender depois. Ah, por quê? Por causa disso, que é o que a palavra fala com a gente, a palavra explica tudo. Aí você, entendeu? Aí vamos dizer que você mesmo ter tido a oportunidade de ver tudo, o que poderia lhe acontecer, você vai mesmo assim e toma aquela atitude errada. Você não é mais nenhum ingênuo, você não é mais nenhuma vítima, nenhum inocente. Você fez consciente do seu ato. E a esses a gente não tem o que fazer. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a palavra, ela vem para nos mostrar o caminho, a direção, o certo, a atitude prudente, sensata, justa. Então, se a gente conhece uma pessoa que fez algo de errado por causa de más influências, porque ela foi instruída errada, ela estava sendo oprimida, ela estava com medo, e ela não teve essa oportunidade de receber a instrução, a paz do Senhor, uma palavra de consolo, uma palavra de direção, de sabedoria. Aí ela não recebeu, ela não tinha recebido isso e fez o que fez. Aí a gente vai e fala para ela a palavra hoje, você está arrependido do que você fez, da atitude que você tomou? Aí a pessoa fala, estou sim, eu entendo, hoje não era para ter feito isso, tal. E ela muda, então é o que aconteceu conosco, o crente verdadeiro, todos nós erramos, mas se hoje nós temos consciência que nós erramos e nos arrependemos verdadeiramente e mudamos as nossas atitudes, nós somos salvos, porque o Senhor está nos moldando, está nos capacitando para herdar esse reino de justiça. Agora, se a gente, como é que fala? A gente, né, não se arrepende, ou então a gente finge que, entendeu? E volta a fazer as mesmas coisas, né? Ou então, eu fiz isso mesmo, que nem Caim, né? Eu fiz até um estudo muito maravilhoso hoje de manhã na nossa página no Telegram, por dia. Vou dar sequência à noite nesse devocional maravilhoso.
Tipo assim, ah, eu fiz isso mesmo, é isso mesmo e tal. Entendeu? Então, assim, essa pessoa não é mais inocente, não é mais nenhuma ingênua, entendeu? Ela quer o mal, ela não está resistindo ao mal. Ela não quer viver para sempre, entendeu? Ela escolheu a morte. Mas a pessoa que se arrependeu de verdade mudou a sua conduta, as suas atitudes e através de suas novas atitudes, né, nova criatura, as novas atitudes, as suas novas palavras, seu novo comportamento, demonstra que ela está arrependida verdadeiramente. Essa pessoa é digna de toda a misericórdia, de todo o nosso amor, de todo o nosso acalento, de todo o nosso abraço, entendeu? E se a gente não está abraçando essas pessoas, então a gente é... Ó, irmãos, eu falo isso com muita dor no meu coração, sabe? Porque eu não desejo isso para nenhum irmão e nenhuma irmã minha. Então, se por acaso você que está ouvindo essa pregação e você está guardando algum ressentimento, alguma mágoa, e você não está tendo misericórdia com o seu próximo, que você está vendo nitidamente que está arrependido, está arrependido dos seus pecados, eu sinto lhe informar, mas você está tendo o mesmo comportamento que os ímpios, os infiéis e os incrédulos estão tendo. E eu oro verdadeiramente ao nosso Deus Altíssimo e Áqua, a fonte de toda a vida e de todo amor, que o Espírito Santo, a consciência de justiça, se manifeste em sua vida, em seu ser, em sua alma, em seu coração. Que você pare para refletir, que você medite na palavra do Senhor. Pega aí o livro de Lucas, medita novamente do versículo 27 ao 36. Medite nestes versículos, internalize, peça orientação ao Senhor, peça para Ele quebrar esse coração de pedra, esse orgulho, porque isso só vai te fazer mal, entendeu? Só vai te fazer mal. Então não abrace esse mal, não tenha... o que é que o Senhor falou ali? Abençoe os que te amaldiçoam, orai pelos que lhe acusam falsamente. Então não siga os maus exemplos, não siga os maus exemplos. Siga somente a palavra de Deus, não siga nenhum homem, siga a palavra do Senhor, né? A palavra. Nós somos uma congregação. Como é que nós detectamos os nossos irmãos? Que significa proximidade afetiva muito grande. Quando todos estamos caminhando segundo a reta justiça da palavra do nosso Senhor. Se desviou da palavra, não é meu irmão. Não tem essa proximidade afetiva. Ou seja, em nosso ser vai ter uma barreira, porque o Senhor está falando que a palavra está dizendo que resistir ao mal. Então eu oro, eu abençoo, entendeu? Mas eu não estou em amar o nosso inimigo, é respeitar, é compreender. Por exemplo, uma pessoa que não está tendo misericórdia com a outra, entendeu? Eu amo, porque, por exemplo, essa pessoa ela está com algum mal resolvido, ela está com algum mal dentro dela, que não está curado, e ela está querendo, ela continua descontando em outras pessoas com comportamentos vergonhosos, atitudes tristes, entendeu? Então eu amo essa pessoa de verdade, eu compreendo, porque é o que eu falei, né? É você entender a história da pessoa e compreender e continuar orando e fazendo algo por essas pessoas, entendeu? Para que elas, como uma palavra disse, o Senhor falou aqui, orai pelos que... A gente tem que orar, a gente tem que abençoar, a gente tem que fazer o bem a essas pessoas, para que elas sejam curadas. Enquanto houver fôlego, há tempo de mudar, há tempo de se arrepender, há tempo de refletir. Então, a palavra, lembrei de outra passagem que vai dizer em Coríntios, o vídeo está ficando longo novamente, mas é inevitável, quando a palavra é muito poderosa, a gente tem que gastar, usar o tempo que for necessário. É vida, a palavra é vida, né, irmãos? Então, eu lembrei de outra passagem que diz em Coríntios, que Paulo diz assim, examinai a vós mesmos para ver se vocês realmente estão no caminho do Senhor, porque tem muita gente que diz que está no caminho do Senhor, mas não estão se examinando e não estão, entendeu? E isso é muito triste, isso é muito triste, de verdade, não só para a pessoa, porque ela não está vendo,
principalmente para os espirituais que conseguem detectar. Então, examinai-vos a nós mesmos todos os dias, amados irmãos, se as nossas atitudes condiz com as atitudes do reino. Tá bom? É isso. Nossa, como sempre, irmãos, é uma pregação muito verdadeira. Espero que abençoe sua vida. Abençoe muito a sua vida. Tá bom? Que a paz do nosso Senhor e a Roxa seja convosco, seja com vocês, com a família de vocês, com o lar de vocês. Seja com a vossa alma. Assim seja, para todos sempre. Para a honra, glória e louvor do nome do nosso eterno e soberano Criador, Yahweh, a fonte de toda vida e de toda energia. Louvado seja. Amém. Irmãos, um beijo no coração e até a próxima, se Yahweh permitir e quiser.